Olá, sou Ediana Boeri e eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. Chama na Botina, esse que é seu programa semanal com o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja, Sindbalsas. Você pode nos acompanhar na sua rede social de preferência, né? Mas você pode ver e ouvir pelo YouTube, né? Pelo Instagram e pelo Facebook, e pode ouvir pelo SoundCloud e pela Spotify. Você vai pesquisar lá por Rede Agro Mulher Mais, Chama na Botina, e você vai nos encontrar. Então, @Rede Agro Mulher Mais no Instagram, você nos encontra também. Tem sempre informações atualizadas de cada programa semanal. E também, né, tem todas as nossas entrevistas, né, todos os conteúdos que a gente já produziu nesses últimos 3 anos, né, Lara? Oi, menti agora há pouco para as meninas. Tu mentiu? Eu falei que era 2. Meu Deus. Olha, gente, tô falando uma coisa. O tempo passa. A gente começou pós-pandemia, estamos aí conversando sobre assuntos que estão sempre conectando cidade e campo, campo e cidade. E nesse contexto, a nossa entrevista de hoje só me lembra uma palavra: evolução. O quanto a nossa agricultura brasileira tem evoluído, hein, Lara? Desde Alonso Paulinelli. Bem no comecinho, nossa entrevista que tem, assim, nosso xodó, né? Tivemos essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui com o Isaac Martins. Bem-vindo, Isaac, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês para a gente debater um pouco aí sobre bioinsumos e agricultura brasileira. Maravilha. A gente sempre começa aqui, né, Lara, pedindo para o nosso entrevistado se apresentar. A gente quer primeiro te conhecer. Quem que é o Isaac? Né? É casado? É formado em quê? Como é que, para a gente chegar na história do bioinsumo, como é que o bioinsumo chegou na sua vida? Ok. Meu nome é Isaac Pereira Soares Martins. Eu sou natural de Salinas, norte de Minas Gerais. Fui estudar na cidade de Janaúba. Gente, Janaúba caiu no balsa, né? Fala sério, porque eu conheço uma galera grande. É um êxodo de Janaúba pra cá agora? Muita gente aqui de Janaúba. Já encontrei alguns gorotubanos aqui. Mas fui estudar na cidade de Janaúba, fazer agronomia. Comecei a trabalhar no primeiro período da faculdade, dentro da universidade. Atuei como professor da rede pública. Depois eu passei no concurso para técnico universitário da Unimontes, que é a universidade onde eu me graduei. E lá eu fui trabalhar posteriormente como funcionário, era estudante e funcionário no Laboratório de Controle Biológico da Universidade, onde eu passei toda a minha graduação. Terminei e fiz mestrado, voltado para a área de controle biológico, focado em controle biológico de nematóides e fusário em bananeira, cultura principal da região. E posteriormente, do mestrado, quando terminei a graduação, também o mestrado, eu fui atuar como consultor em controle biológico, atuando nessas duas principais pragas aí, nematóides e fusário em bananeira. Me tornei consultor na produção de bananas. Criei a Biomusa, que era uma empresa de consultoria bio de vida, musa de banana, voltado para controle biológico em bananeira. Depois a Biomusa evoluiu para a Biomulti, que a gente expandiu para outras culturas. E agora, recentemente, numa visão mais global, nós colocamos o nome de BioWorld, que já saiu da esfera mais norte de Minas, próprio Brasil, América Latina, mas uma projeção da agricultura biológica, do que a gente propõe fazer para o mundo. Né? Eu sou casado, tenho 36 anos, casado com Elisete, minha esposa, mulheres do agro aqui também, né? E tenho 3 filhos, o João Guilherme, Davi Miguel e a Maria Luísa. Então é um resumo aí da nossa
trajetória de vida. Eu tô achando que tá alguma coisa incompatível essa experiência toda com a idade. Não, eu tava começando. Será que ele começou aos 5 anos de idade? Daí ele fez mestrado, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Aí quando agora falar idade, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu também acho. Ou eu comecei a estudar tarde demais. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas muito bacana, né? A gente vê realmente o quanto a área do agro, né, está profissional. Né? A gente vê o quanto o profissionalismo nos processos tem evoluído. E quando fala de bio, para mim, eu já falo assim, gente, sabe que antigamente o povo mal colocava a semente na terra, né? Porque a agricultura começou colocando no mal é mal a semente na terra, né? Falar de adubação, falar de correção de solo se torna para a comunidade, né, gente? Vou guardar as devidas proporções pessoal aqui. Que tá fora não é para quem está dentro da porteira, né? Porque quem está dentro da porteira já faz esse processo e é algo natural. Mas quem está fora e está escutando mais recentemente se falar tanto de agro, né? E aí vem essas questões de midiáticas da forma como acaba acontecendo, onde a gente precisa às vezes explicar realmente para as pessoas o quanto o agro ele evoluiu e tem evoluído. E nesse sentido, a questão da adubação foi não vou interferir, eu ia interferir na resposta já. Mas eu queria do Isaac, assim, como tem sido essa evolução quando a gente fala de adubação, principalmente, e o quanto isso tem de perspectiva de para frente. Então, o mundo, né, foi marcado aí por pelo menos 2 momentos muito específicos. Um foi pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos um avanço considerável na produtividade, principalmente decorrente da utilização dos pesticidas ali que eram utilizados até para a morte de humanos, na utilização das lavouras. Há uma crítica até daqueles que não têm um consenso do todo da agricultura sobre os agrotóxicos frente a essa face negra do pós-guerra ali, pós-Segunda Guerra Mundial. A questão da nutrição, ela remonta do que a gente chama da Revolução Verde. Vocês até citaram aí o grande pai da agricultura brasileira, o Alceu Paulinelli, da grande revolução do Cerrado, né, que começou ali com exatamente a exploração de solos que outrora eram vistos como pobres, né? Pobres e quase que inagricultáveis para uma potência no mundo. Mato Grosso, maior potência, maior cerrado cultivado do mundo. A região de terceiro maior produtor do mundo, né? A região de Matopiba, que hoje é a maior área de expansão em cereais do Brasil, né? Então, tudo isso graças à tecnologia, principalmente correção de solo. E de lá para cá, década de 70 para aqui, você teve avanços bem consideráveis na nutrição de planta. E hoje o momento que a gente está é um momento de uma tecnologia muito avançada do ponto de vista de nutrição, das linhas especiais de adubos protegidos, de liberação controlada. Quando você vai para a região de sequeiro, que é a realidade daqui da região de vocês, você tem altíssimas tecnologias com controle de liberação, com proteção para você não perder esse adubo. Quando você vai para a fertirrigação, que é outra região, nossa empresa atua muito nas regiões irrigadas do Brasil. O projeto de Jaíba, onde nós estamos sitiados ali, a Vale do São Francisco. Então tem muita pesquisa ligada com a área de química para que você chegue no campo. Então, quando pensa do campo como o status de roça, né, de pouca tecnologia, é pelo contrário. Existe uma indústria química por trás de tudo que é construído, de muita biotecnologia, para que o campo produza cada vez mais e cada vez melhor e de forma mais sustentável. Produzir mais na mesma área,
de forma mais sustentável e de forma segura, menos onerosa. E segura. Acho que o maior destaque que a gente tem na agricultura hoje é a segurança, né? A gente costuma fazer essa referência, Isaac, porque, feliz ou infelizmente, né, a informação ela não chega para todo mundo, ou chega de forma errada, distorcida. Principalmente quando a gente fala da questão do agrotóxico, né? Vem esse nome que para quem está no agro também não gosta, né? Quer dizer, a gente prefere chamar de defensivo agrícola. Agroquímicos, né? Ou agroquímico, mas a gente sabe que está na legislação e enquanto está lá, né, faz parte não saiu da ainda. Realidade, né? Então, assim, e você tem todo um calhamaço de documentos que foram gerados e que fazem parte e que estão lá com essa nomenclatura. Mas no meio de todas essas bananas ou laranjas, a gente tem, né, a fruta podre. Então você tem um agricultor que eventualmente não faz como deveria, assim como a gente tem, por exemplo, a questão da pequena propriedade mesmo, que vai trabalhar ali, por exemplo, com a roça de toco, que vai usar do fogo e que vai, ao invés de beneficiar, pode prejudicar, né, ao longo do tempo, ou que vai gerar uma queimada na propriedade vizinha. Então, dentro desses contextos, a gente tem realidades muito diferentes em todos os setores, em todas as áreas, né? Então, assim, Brasil afora, a gente vai encontrar gente muito preocupada fazendo certo e a gente vai ter um ou outro que acaba fugindo desse padrão. Como que vem essa questão do bio dentro desse processo, né? E como que a mudança vai acontecendo, tem acontecido dentro do agro com a inserção dos bios? Quando eu ainda estava na universidade, um pouco antes disso, eu fiz curso técnico em agropecuária também. Então, iniciei no agro aos 15 anos de idade, né? Essa ligação direta com a academia. O que a gente mais ouvia é que o biológico, o bio, era o futuro. Até hoje alguém ainda fala isso, mas o biológico é o presente, né? O biológico é o presente, agora, né? É o agora, né? Nós estamos em um processo, como você começou esse podcast dizendo, é uma palavra que define evolução, né? Sem nenhuma dúvida, por aqueles que têm uma visão correta e eu diria que justa sobre o processo do agro brasileiro, o agro brasileiro é sem dúvidas o mais sustentável e mais limpo do mundo, em todas as esferas que você possa propor. Dentro da esfera ambiental, você não tem ninguém no mundo que preserva mais do que o Brasil. Dentro da esfera social, a representatividade de geração de emprego, distribuição de renda dentro do agro é algo que dispensa comentários. Tenho certeza que vocês regularmente destacam isso aqui, né? E ele tem segurado a balança aí, principalmente exportação do país frente a essa importância. O bio, ele vem para reforçar ainda mais a sustentabilidade, a força do agronegócio brasileiro, e mostrar que o Brasil um exemplo, um tema que tem muita ignorância na televisão brasileira e até no cenário mundial. Outro dia eu recebi um pessoal da Alemanha na empresa, e da TV alemã, né, do governo alemão, e aí eles começaram a falar, estava com um tradutor um pouco difícil, e o tema que vem sempre em foco é desmatamento e o problema da Amazônia, né? Só o que eles conhecem. Ou melhor, né? O que eles bem desconhecem, tanto é que perguntam. Exatamente. E aí eu perguntei, olha, vocês querem que eu fale para vocês o que vocês veem na mídia, ou vocês querem que eu retrate a verdade, né? E o rapaz foi até sincero, ele falou, não, queria conhecer o cenário do lado de vocês. Então, porque o grande patrimônio, eu estou remontando essa questão da Amazônia só para reforçar que o grande patrimônio da Amazônia, como também
do Cerrado, da Caatinga, seja qual for o bioma, é a biodiversidade, principalmente de micro-organismos que a gente tem lá, com potencial medicinal, né, com potencial farmacêutico e, sobretudo, com potencial para a agricultura. Não só para fortalecer a agricultura nacional, como a gente já tem hoje, é o país mais desenvolvido em bioinsumos no mundo, é o Brasil, em controle biológico, como também para ajudar outros países do mundo com a nossa tecnologia. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava lendo a reportagem, nós estamos inaugurando hoje na Bolívia, né, a maior e mais moderna biofábrica de bioinsumos dentro de uma fazenda lá na Bolívia. Então, tecnologia brasileira, levando muita sustentabilidade. Deixar até aqui, como aqui está ligado a Mulheres do Agro, deixar os parabéns para o Grupo Mônica, que aí a proprietária é uma mulher. É lá de Rondonópolis. Lá de Rondonópolis, que está fazendo hoje. Mônica Marchetti. Exatamente hoje, 30 anos lá na Bolívia. Sementes Moé. E a BioWorld está lá, né, nesse legal. momento concomitante. Essa semana inauguramos lá uma mega biofábrica para levar muita sustentabilidade ali para um país vizinho, né? Além disso, estamos no Paraguai também e avançando para outros países da América Latina e com certeza em um futuro muito próximo do mundo aí. E deixa eu só pedir para você, Isaac, a empresa fica onde? Porque você se apresentou, aí eu ia entrar nessa questão. Você está em Minas ainda com a empresa? Janaúba. Em Janaúba mesmo. Janaúba, a sede da empresa fica em Janaúba. Hoje a gente atua em 17 estados do Brasil, além de Bolívia e Paraguai. Sim. Eu queria que você tentasse, porque nós temos pessoas, como a Ediana falou, que é do agro, que já conhece a questão, né, de bioinsumos, controle biológico de pragas, que você explicasse para a gente de uma forma assim, segundo grau, o que seria um controle biológico de pragas, para que as pessoas entendam assim, nossa, o Brasil já está fazendo isso já acontece aqui, só para a pessoa que está nos ouvindo assim, que não é da bolha agro, entender alguma coisa nesse sentido. Por favor, se der para... O controle biológico é você usar um agente biológico, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, ou macro-organismos, né? Existem ali vespas, né? Outros macro-organismos, insetos, um ser vivo para controlar o outro ser vivo, né? Então, em casa, dando um exemplo assim bem empírico, seria uma lagartixa comendo os insetos. A labigozinha tradicional de todos os dias. Aquele lá é um controle biológico. Né? Então, lá no campo, a gente divide os biológicos em alguns grupos. Existem os macro-organismos, que são geralmente insetos predadores, vespas, que fazem o controle de outras pragas, de outros insetos. Isso já é bastante comum. Tem um exemplo bem clássico, esse para o pessoal que está de casa. Quem nunca viu a joaninha? Né? A joaninha, ela faz controle biológico, né? Inclusive, agora, recentemente, tem um grande programa da Prefeitura de Belo Horizonte usando joaninha para controlar pragas urbanas, né? Isso. Então, é um exemplo aí de... É possível comprar, inclusive. Sim, eu ia dizer isso. Quem cria joaninhas deve ser uma pessoa maravilhosa, que é bonitinho demais aquilo. Nós visitamos uma vinícola no Chile. Mas ela não é boazinha, não. Não, mas ela é bonitinha, nem tudo é bonito, mas para variar, né? Nos menores frascos, piores venenos, os melhores perfumes. A primeira vez que eu ouvi falar em compra de joaninha foi nessa vinícola. Na época ela tinha 20 anos, uma vinícola 100% orgânica lá no Chile. A gente compra joaninha do Brasil. Tipo, falei-me, quem é que cria Como joaninha? assim? Onde é que você cria esse trem? Porque trem entra em tudo quanto é buraco. Como é que cria isso? É minha cabeça aquele dia. E aí você falando agora, justamente por causa do oceano e do... Gente, não vou lembrar o nome. Da Cordilheira dos Andes, inseto zero, né? Aí vou importar a joaninha. Será que dá pra gente comprar pra ter em casa? Tem. Dá, acho que compra até por correio aí. Compra pelo correio. Não, vocês estão de brincadeira comigo, gente. Sério? De qualquer tamanho?
Tamanho eu não sei, mas eu sei que tem. Até porque eu vi uma reportagem falando sobre isso. Mas além dela não ser tão boazinha, qual bichinho que ela vai controlar lá, fazendo favor? Só pra me entender a maldade dela. Ela vai controlar a gama que a Joaninha controla de insetos é bastante grande. Mas Sério? Ela está no grupo dos macro-organismos, né? Dos insetos predadores que controlam outros Quem vê insetos. cara não vê coração mesmo. Aí você tem, dentro do controle biológico, os micro-organismos. Aí os micro-organismos eles vão se dividir entre vírus. É bastante antigo o uso de baculovírus esse é famoso. na mandioca, né? Sim. Então pegava lá a lagarta que estava mole, batia no liquidificador. Exatamente. Aquilo é uma forma prática. Senhor Jesus, quem namorou agrônomo? Tomara que você não tenha tomado suco no liquidificador. Então, essa é uma prática antiga do Brasil, hoje mais moderna, com várias cepas aí de baculovírus específicas para uma série. Nós estamos com um problema bastante sério em termos de mundo, né, com controle de... Até hoje a gente estava numa conversa em uma fazenda e o produtor disse, na verdade não pode chamar a lagarta do cartucho. A Spodoptera fugipera, ela é lagarta das culturas. Hoje o número de hospedeiras que ela ataca é enorme, né? Das plantas cultivadas quase todas, é soja, algodão, capins, milho. O milho é a principal, vou chamar a lagarta do cartucho por conta do milho. E esse ano, na nossa região aqui, de modo geral... Ela tem um grão que ela prefere, né? A gente tava até conversando, antes de vir para aqui, eu estava conversando com um produtor que estima que a perda talvez seja de 15 sacos ali comendo lagartas, né? Por hectare. Então... lagarta para danar, hein? É muito. A resistência, os milhos transgênicos, né? Eles têm ali a transcrição de proteínas que eram para conferir resistência, mas essa resistência vai sendo quebrada ao longo. A lagarta também está criando resistência. Sim, muita resistência. Nossa, terrível. Esse ano, sim, o que eu tenho acompanhado também. Em todo o país. De modo geral. Né? Então, os micro-organismos, se você tem os vírus, eu dei o exemplo do baculovírus, da mandioca, você tem as bactérias, né? Os quais os bacilos são os mais conhecidos, mas tem uma infinidade. E as bactérias, você tem elas para controle de pragas, para controle de doenças, para estímulo vegetal, de enraizamento, controle de nematóide, elas são muito versáteis, né? Ou seja, vem no processo como um todo, né? Eu venho desde o antes de produzir, né? Quando eu ainda estou preparando esse solo e até para o controle realmente das pragas. Todas né? as fases. Todas né? as fases. Aí você tem os fungos. Hoje no Brasil o maior mercado é o mercado de fungos, né? Tanto fungos de solos, como por exemplo o tricoderma, que vai controlar doenças de solo, como fungos de parte aérea, principalmente os fungos entomopatogênicos, que são fungos que causam, como se fosse uma linguagem bem coloquial, uma lepra do inseto. Ele coloniza o inseto e mata o inseto ali. Para quem está no campo é lindo, mas se você fosse olhar na ótica do inseto, aquilo seria algo terrível. Seria o Armagedon dele. Morrendo todo colonizado ali por um fungo. Aí tem Bovéria, Metarrhizium, Isária, né? E esses nomes eles mudam constantemente aqui, os nomes científicos mudam. Então, e você tem também ali os feromônios, que não estão dentro da escala dos biológicos, né? Mas eles têm funções especiais também dentro do controle biológico, além, dentro da classificação ainda de bioinsumos, os extratos vegetais, né? Óleos essenciais de várias plantas aí, que fazem controle de pragas de forma bastante sintética e tentando trazer uma linguagem mais coloquial. É isso, é um ser vivo controlando outros seres vivos, sejam por pragas ou sejam doenças. Que já é uma coisa natural. Como você deu o exemplo da Labigó,
com a aranha, aquela lagartixa que é labigó, já é natural dela isso. Já ocorre naturalmente. Já ocorre naturalmente. Uma floresta, por que uma floresta não adoece? É porque ela está em equilíbrio com as suas comunidades. Exato. Né? Então, todas essas reações aqui, elas já ocorrem naturalmente. E você está falando uma coisa que eu me lembrei, agora eu não vou me lembrar onde eu li a respeito, e também não sei se isso é uma história real ou se é daquelas fábulas que as pessoas contam pra gente entender certas coisas. De uma árvore que tinha uma quantidade gigante de formigas que vivia nessa árvore, e foram pesquisadores tentando achar uma forma de tirar essa colônia, não sei se é assim que chama, de formigas, e conseguiram finalmente achar uma forma de proteger essa árvore dessas formigas. O que começou a acontecer? A árvore começou a morrer, porque justamente o fato das formigas estarem ali, elas produziam uma seiva, um líquidozinho que deixava a árvore florescer e dar frutos. Então é uma coisa muito interessante isso, quando você fala que a floresta não morre por causa da questão, né, da troca de vida, caindo folha, aí o inseto por baixo, o micro-organismo no solo, né, como você pega hoje um solo com um tratamento biológico, que né, a diferença da vivacidade terra, né? Desse solo, vamos dizer assim, até da beleza dele. Você falou que você começou nessa questão da cultivo de banana, porque Janaúba realmente parece que é o carro-chefe. Não, eu ia dizer que era, não tem aquela princesinha das bananas, aquela coisa que o brasileiro gosta de dar o nome. E aí, para você mudar para o grão, foi muito diferente? Ou o que você já pesquisava e estudava na cultura de banana, você já falou, não, isso aqui também vai dar para o que tem na soja, vai ser a mesma quantidade de insetos, sei lá se eu posso dizer assim, para não estar fazendo pergunta boba, mas foi complicado ou praticamente só arrumar uma coisinha aqui, uma coisinha ali? A nossa empresa, ela trabalha mais com micro-organismos, né? Mais não, basicamente hoje com micro-organismos. Não trabalhamos aí com os macro, as maninhas, os predadores. Tem acros, predadores, a gente não trabalha com macro ainda. Os dois patógenos principais que eu citei da cultura da banana, o fusário e os nematóides, eles já são da soja também. Eles são de uma infinidade de culturas, né? O que mudou para a soja, a gente começou com soja, na verdade, no Rio Grande do Sul. Então, eu fui participar de um evento no Paraná e conheci alguns produtores do Rio Grande do Sul, e a convite deles foi desenvolver um trabalho lá, né? Então, a gente começou uma região bastante distante, de uma realidade bastante distante da nossa. Nossa inserção no grão se deu no Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, foi em 2020, no ano seguinte a gente veio para a região de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que já é uma condição aqui do Nordeste, Oeste da Bahia. E aí a gente foi expandindo para outras regiões do Brasil. Em termos de tecnologia de produção, que é a nossa proposta de ensinar o produtor a produzir o seu bioinsumo dentro da fazenda, isso não muda. O que muda mais são as questões comerciais do mercado de grãos, que a questão de prazos, né? Então a fruticultura, ela trabalha com prazos mais curtos e com intensidade de aplicação. Então é comum na produção de bananas você ter aplicação semanal via fertirrigação. Em grãos você vai ter 2, 3, 4 entradas na safra, e via avião, via barra. E a dificuldade de uma empresa pequena, como a gente estava ali naquele início, de expandir no grão, realmente é a questão de crédito. Né? Hoje, isso é interessante a gente comentar sobre isso, a questão de crédito para a questão de bioinsumos, porque nós estamos falando disso, eu estou falando de 2020, 4 anos atrás,
praticamente você não tinha quase nenhuma linha de crédito específica Pro bio, né? Pro bio. Mais precisamente nos últimos 2 anos. Foi criado o Programa Nacional, né, de Bioinsumos em 2021, e aí o Brasil vem alavancando de forma bastante progressiva com isso aí. E hoje já facilitou bastante tanto o crescimento das empresas como o produtor adotar a tecnologia, graças a essa questão do crédito. Agora, o que fica muito evidente em grãos é porque os resultados em grãos com bioinsumos, e isso é bastante relevante a nível de mundo, eles são mais expressivos do que em fruteiras, por exemplo. Né? Até porque, se você parar para pensar, quando você fala no agro, para quem não é da bolha agro, a primeira coisa que pensa é em grãos. Esquece que a fruticultura é um agro. Mundo de variedade. Né? Eles não veem isso, a piscicultura, eles não veem isso como agro. É única e exclusivamente soja. Você até citou, gostaria de ressaltar, nós fomos premiados em novembro do ano passado como o melhor trabalho do mundo em saúde animal, produção de tilápias, né? E ontem recebemos, o Brasil vai estar com a Academia Europeia de Médicos, né? Professor Bibiano, lá um parceiro nosso, trabalho que a gente tem em 6 anos, em conjunto com a Univasf, lá no Vale do São Francisco. Hoje é o melhor trabalho do mundo em saúde de produção de tilápias usando bioinsumos. Olha só. O professor Bibiano vai representar o Brasil lá, tecnologia bio hoje, em Milão, na Itália. Né? Que bacana. A gente zerou a aplicação, a ocorrência de doenças em tilápias usando aí bioinsumos. É uma outra linha. Ela citou, agro. Ela citou o Brasil. Saiu um artigo essa semana, um artigo em uma revista A1, né? Sim. A revista mais recorrente do mundo em produção de piscicultura. E o professor Bibiano, deixar um abraço aqui para ele. Vamos mandar o link do podcast para toda a turma assistir. Com certeza. Me permite, Lara, Isaac, quando a gente fala da questão dos bioinsumos, por exemplo, quando a gente olha dentro desse universo, por exemplo, de grãos, a gente vê a indústria química que ela vai evoluindo na questão do produto. Tipo, um produto leva muito tempo para ser desenvolvida, né? Independente do nome, vamos chamar o produto A mesmo aqui. O produto A, ele levou muito tempo entre a pesquisa, o desenvolvimento dele, até para que ele estivesse seguro para ser utilizado. Ele entra em utilização, depois de algum tempo em uso, ele vai perdendo essa eficácia, essa eficiência dele e vai sendo substituído. Vai mudando uma molécula, vai introduzindo uma nova, vai retirando outra, enfim. E aí a gente percebe que há essa mudança dentro do mercado químico, né, na produção dos defensivos. Como que isso acontece dentro da produção dos bioinsumos, considerando que a gente está falando de organismos vivos? Então, nós, inclusive amanhã, nós vamos ter aqui o evento em Balsas, chamado BioSchool. É um evento que a gente tem feito no Brasil todo, já temos mais de 30 edições no Brasil, que é um evento onde a gente discute soluções para a agricultura regenerativa, focado no uso de bioinsumos produzidos na fazenda. O que a nossa empresa defende é algo que é um dos temas centrais da nossa discussão, chamado de bioprospecção personalizada. O que é a bioprospecção personalizada? Nós mostramos cientificamente, tecnicamente, que do ponto de vista de maior adequação, a melhor opção é que você tenha micro-organismos isolados e selecionados dentro de uma macro ou micro região ou até mesmo fazendas. Né? Então, o que a gente acredita, e o Brasil já está fazendo isso, como um país pioneiro e que está à frente da tecnologia, assim como a nossa empresa já tem outras grandes linhas de frente no Brasil aí, fazendo a bioprospecção personalizada, que é isolar, porque veja bem, a variedade de soja plantada aqui em Balsas, ela serve para ser plantada no Rio Grande do Sul? Não. Seguramente. Eu estou colocando
é uma situação extrema, mas na verdade dentro aqui do Maranhão você vai ter variedades diferentes. Sim. Na verdade você tem variedades diferentes ao longo do ciclo, de solo, né? e Tipo tudo de mais. solo, a produtividade. Então há uma interação direta entre a microbiota e a planta, porque na verdade a microbiota sobrevive em função da planta. Então, muitas empresas, por que o produto comercial nesse sentido, e é um desafio para as empresas de produtos comerciais, é ter uma cepa única para o Brasil todo, por exemplo, né? Então, isso seria um desafio muito grande e é um problema para o biológico, porque você tem inconstância de resultados. Você tem lugares que dão muito certo e lugares que não dão tão certo, lugares que não dão certos. Inclusive é até um apelo do químico que funcionaria bem quase em todas as situações. O desenvolvimento de produtos biológicos, eles nesse sentido podem ser muito mais rápidos do que o produto químico, né? Enquanto moléculas vão levar 8, 10, 12 anos para serem desenvolvidas, você desenvolve dentro dessa questão mais específica ou personalizada um produto em 6 meses, 1 ano, 2 anos aí de desenvolvimento. Então, a grande questão são as universidades, os centros de pesquisa, os institutos voltarem, concentrarem as suas forças para esse desenvolvimento regional. De alguma forma, né, existe ou quais são os riscos negativos, vamos dizer assim, o risco no sentido realmente de não dar certo, ou por exemplo, o que pode acontecer? Eu faço uma aplicação pensando num determinado resultado e não alcanço esse resultado, ou posso alcançar um resultado adverso no sentido de negativo, considerando a aplicação de bioinsumo? O que levaria à não efetividade? O que eu digo em primeiro lugar seria o fator genético. Uma cepa de micro-organismo que foi isolada lá no Rio Grande do Sul e não serviu sendo aplicada nas condições do Cerrado Maranhense. Então, existe uma probabilidade, se você não tem testes antes, mas aí você vai amenizar esse problema com os testes locais. Vai contratar uma consultoria, vai testar o produto aqui. Então, como que você ameniza esse problema? Fazendo os pré-testes regionalizados. Aí você tem um outro problema, um problema de logística, né? Os biológicos, de forma geral, não é única e exclusiva, mas eles têm uma exigência em termos de transporte, onde boa parte deles devem ser transportados e mantidos em condição refrigerada. E essa é uma situação que geralmente não ocorre. Então você acaba tendo um produto com a garantia muito reduzida, menor, né? muito reduzida. Então talvez esse seja um dos principais fatores. O produto foi produzido lá dentro de uma empresa em altíssimo padrão de qualidade, mas ele não obedece os critérios, né, de transporte, de armazenamento. Isso aqui a gente já viu várias vezes. Chegou lá na fazenda perfeito, só que o produtor deixou no galpão. E tem a questão, eu acredito também, né, da janela de aplicação. Você tem um tempo certo para isso. Então, aí vem pro fato. Agora nós chegamos na aplicação. Existem muitos biológicos que têm compatibilidade com o químico, e ainda a realidade do biológico, salvo exceções, é de ser aplicado junto com o químico. Então, quando essas compatibilidades não são obedecidas, você pode ter problemas muito sérios ali na efetividade do biológico, né? Porque então, aí o químico ele pode interferir e reduzir a ação. Pode interferir e reduzir a efetividade em cima do biológico. Resumindo, é que o biológico, atendendo o tema de evolução, inovação, o biológico ele exige muita tecnologia e muito conhecimento, né? Então, você precisa ter profissionais muito bem informados acerca dessa tecnologia para que ela seja de fato muito efetiva. Pode ser muito efetiva, mas existem padrões a serem obedecidos para que
você tenha todo sucesso aí no resultado final, que é o controle da praga, da doença, a nodulação, enfim. É que quando você falou isso, eu me lembrei que foi um grande problema, e de modo geral ainda é um grande problema no mundo, a questão dos navios, né? Que os navios, quando eles estão, por exemplo, atracados no Brasil, eles estão, né, com a água brasileira. E ao longo da movimentação, quando o navio está em deslocamento, por exemplo, para a Europa, ele tem que o tempo todo estar trocando a água, né, que fica que é o que dá o equilíbrio para a embarcação. Ele precisa o tempo todo estar trocando, para que ele não faça isso de levar uma microbiota específica daqui do Brasil para lá e vice-versa, para não dar problemas na área marinha, né? E aí, quando você estava falando sobre isso, então eu lembrei claramente dessa imagem, né? Porque assim, como eu já trabalhei no Mamute, eu lembro que a gente teve uma época que teve uma pesquisa, e aí foi um dos pontos que foi levantado, que era a interferência das águas dos navios na beira, na região, né, em relação a tipos mesmo de algas, principalmente, que aí a alga naquela região ela era benéfica e na nossa estava sendo maléfica, porque ela estava proliferando, né, muito rápido, e estava inclusive matando os peixes. Então, quando a gente lembra de bio, a gente também pensa, né, nos riscos associados eventualmente, porque é aquela coisa, a gente pensa, tudo é bom, mas é bom se fizer o certo, né? Exato. Então, você tem um manual de instruções, você tem aí um receituário do como manipular, do como conservar, do como aplicar, para você alcançar esses resultados, não é verdade? Exato. Quando fala hoje de risco no biológico, o grande risco proposto, hoje tem 2 projetos de lei, está sendo criado um terceiro, é da produção on-farm, produção dentro da fazenda, né? Principalmente a Embrapa Sete Lagoas, professor Fernando Valicente, Frederico Mendes Adiar, fizeram em alguns relatórios mostrando que boa parte dos produtos que eles avaliaram, principalmente bacias thuringienses, coletados lá na região de Goiás, apresentavam ali grande número de micro-organismos patogênicos ao homem. Então, quando você tem uma multiplicação feita na fazenda, manipulação, sem obedecer critérios de controle de qualidade, a água não foi avaliada, não tem um sistema de sanitização de água, de asepsia, de controle de oxigenação, de higiene, você pode sim multiplicar micro-organismos patogênicos ao homem. Isso é uma verdade que não pode ser retirada. Agora, boa parte da indústria está usando essa informação como forma de terrorismo. Embora isso seja uma verdade, eu falo o seguinte: existe verdade, existe fato, né? Isso é um fato, isso não é uma verdade. O fato é que existem muitas multiplicações no Brasil que seguem critérios não muito bacanas e que podem ter contaminação. Onde que entra o terrorismo é que um produto desse aplicado no suco de uma soja, a chance dele ter um problema lá no grão é quase que ínfima, né? Não se tem não se cogita dentro de uma probabilidade estatística um problema desse acontecer. Se você falar que a aplicação de uma uva pode ser bastante comprometedora, sim, mas aí vai falar, não, mas tem o operador, ok, mas o operador tem que usar EPI, independentemente do produto se é bio, que está sendo aplicado. Pelo contrário, a gente até comercialmente nós somos contra isso também, só que eu não posso ser hipócrita aqui em não destacar o grande terrorismo que eles colocam em cima disso por outros objetivos, né? Então, nós somos a favor da regulamentação, tem que regulamentar. Essa questão de direito, micro-organismos não podem ser patenteados. Eu ia dizer, como é que eu vou patentear um trem aqui? Não se patenteia. Tá na natureza, né? Não se patenteia micro-organismos, né? Isso é uma discussão. Bem, mas nem micro-organismo, nem ser vivo, nem parte de ser vivo, né? Podem ser patenteados.
Nem mesmo o RNA, o DNA poderia ser patenteado. Só se tivesse uma inovação que provasse um resultado diferente. Mas não vem muito ao caso. Então, o risco existe na produção on-farm. Não se destacam riscos para seres humanos de produtos comerciais. Embora os produtos comerciais, quando você vai para análises mais refinadas, ou quando o produtor começa a analisar, esse ano, por exemplo, a gente pegou um produto comercial à base de Bradyrhizobio japônico, inoculante muito comum da soja, né? E lá dentro tinha Clostridium, uma bactéria ali que é causadora de botulismo, num produto comercial do mercado. Então, agora sim, a gente está falando do agro, mas vamos para outra cadeia. Se você for no supermercado e fizer uma análise dos queijos, sabe aquele queijo com a bordinha amarela? Aquilo é salmonela. Simples assim. Se você for em qualquer gôndola de supermercado e passar um cotonete e plaquear... Meu Deus. Né? Então, ninguém compraria nada. Ninguém compraria nada. Muitas nas pessoas... Nas carnes, nos peixes. Nas carnes, nos peixes. Nas verduras. Então, assim... O pessoal está fazendo um terrorismo muito grande. Mais uma vez, eu destaco aqui. Para mim, comercialmente, eu sou totalmente a favor da regulamentação. Mas que ela tenha critérios essencialmente técnicos. Que seja feito isso com técnicos, pessoas que sabem o que estão falando. Não é aquela pessoa que ouviu. E não um deputado que está esperando para quem vai pagar mais para ele votar pelo interesse de cada um, da empresa A ou da empresa B. Né? Mas eu estou destacando aqui dentro da nutrição humana questões corriqueiras do nosso dia a dia, que é só, sei lá, quer ir em qualquer supermercado, em qualquer açougue e fazer esse teste, você vai verificar. A gente não iria mais agora, então, para vocês que estão nos ouvindo, né, esse papo gostoso, você pode acompanhar esse papo nas nossas redes sociais, né, pelo Spotify. O nome daquele outra rede social que eu nunca consigo falar o nome. SoundCloud. Esse trem aí também. A gente tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram. E hoje a gente tá aqui com o Isaac Martins, né? Falando aqui sobre bioinsumos. Ele é Martins, mas não é de Balsas, tá, galera? É porque é um sobrenome bem conhecido. E também na página da Rádio Boa Notícia. Lá tem todos os nossos programas gravadinhos, então dá uma procurada lá que você vai encontrar assim, entrevistas super boas. Mas, Isaac, você falando isso, eu falo assim, cara, tem umas pessoas que elas parece que trabalham, levanta, corta e fala assim, hoje eu vou acabar com a inocência dessa pessoa. Eu vendo um videozinho, você falando em bio, em fazer pesquisa. Você come a amora do pé, eu já feliz da vida, como? Claro. Aí lá vai ele com aquele cotonete, passa o cotonete na amora, bota naquela porcaria daquele... Esqueci o nome dele. Placa de pedra. Exatamente. Aquilo brota o mundo. Eu falei, cara, sério? Pra que fazer isso comigo? Não faz comigo. Mas assim, num lugar que estava sendo cuidado, normal e tal. Passou só assim. Namora. Falei, cara, não faz isso com a minha vida. Eu sou uma pessoa justo. Tão feliz vendo um pé de amora e tipo, eu chego lá em casa, eu como fruta da árvore, sem... Não, também. Mas a pessoa parece que ela tem prazer de fazer, assim, vou lascar com a vida desse ser humano. Entendeu, filho? Não. Ou seja, micro-organismos estão presentes em todos os lugares. Alguns mais, inclusive outros menos. Se a gente passar aqui, né? Não, eu acho que assim, entra numa questão daquilo que é aceitável pelo organismo, né? E pelo meio ambiente, como que não faz mal, né? Foi o que eu pensei. A minha flora intestinal deve ser boa pra acabar com esse trem que eu não faço a mínima ideia do que é. Eu nunca também senti nada. Eu já comi várias vezes. Lá em casa tem. Então, assim, não acho que... assim, e aí, de novo, entra uma palavra que o Isaac falou muito, que é a questão do terrorismo mesmo, porque, assim... Exato. Se a gente por isso que eu lembrei essa desse trem. Situação, pelo amor de Deus, você fala assim, não, nunca mais vou comer. Os processos microbiológicos, pessoal, pão... É um processo microbiológico. Fermentação? Né? Você pode seja químico-biológica, né? Hoje tem aí os pães congelados. O vinho. Mas a humanidade cresceu comendo pão caseiro. Exatamente. Né? Fermentação biológica. Com as mãos. O vinho, Noé saiu da árvore e fez vinho. Já saiu possuído. O vinho ali
Eu até destaco, né, numa das nossas palestras, que onde estão os vinhos mais caros do mundo? São os artesanais. Exatamente. Pisados com o pé, né? Com um pouquinho de chulé ali. E o cara vai incomodar minha moto. A carne de lata, gente. Amo. Carne de lata, gente. Então, assim, mais uma vez, a regulamentação ela é importante, mas desde que ela obedeça critérios técnicos e não meramente interesses políticos ou lados econômicos. Os lobbies, os famosos lobbies. Eu queria, Isaac, que você pontuasse uma coisa que eu acredito que seja importante destacar, o motivo pelo qual nós, Brasil, estamos à frente de outros países na questão do bioinsumo. O fato da gente ser um país tropical, ou os porquês. Porque as pessoas acham que tudo, né, tem que vir da Europa primeiro, e aí por que a gente está na frente desse negócio? Então, nós lançamos recentemente uma pós-graduação. A gente tem 2 pós-graduações. Uma é produção de bioinsumo sustentável. Você pode conferir lá no nosso Instagram, BioHoje. Qualquer pessoa pode se inscrever? Tem que ser graduado? Como é que é? Tem que ser graduado em qualquer área, né? Então a gente estamos finalizando agora a 3ª turma, dias 6 e 7 de junho, tem encerramento da 3ª turma no Bioschool Nacional, que ocorre na cidade de Janaúba. Inclusive tem muita gente de Balsas que tá indo para lá. Aí vocês estão aproveitando junto com a pecuária de Janaúba, que é mega famosa também, que o povo daqui se larga tudo para lá? Junto. Tô falando. Gente. Tem que ter motivo. Juntando a fome com a vontade de comer o trem aí. Tem que participar da próxima turma, Lara. Tem uma turma de Balsas que tá descendo para lá. Que legal. A exposição agropecuária, né, de Janaúba ocorre também. Os dias finais da exposição agropecuária de Janaúba. Então, essa questão do Brasil, você já destacou muito bem. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, você tem desde o Rio Grande do Sul ali, do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque ao Chuí, uma diversidade de climas muito grande, 5 megabiomas, né? Com destaque para o bioma do Cerrado, bioma da Amazonas, que tem uma diversidade muito grande. De bios idem. Então, a biodiversidade do Brasil, ela é imensa, então isso potencializa, mas isso remonta de anos de pesquisa. Então, o Brasil tem alguns nomes. Agora, mais uma vez o Paulinelli aí concorrendo ao Nobel, né? Mas a primeira vez que o Brasil ficou mais próximo de ganhar o prêmio Nobel foi com uma pesquisadora, né? A Diona Doberheim, que foi a mãe aí dos fixadores de nitrogênio. Graças a essa tecnologia, a soja hoje tem uma economia astronômica aí de nitrogênio. Imagina se fosse necessário adubar soja, né? Então não tínhamos capacidade de produzir os nitrogenados. Então o Brasil se destacou no início das pesquisas com biológicos, sobretudo pela dificuldade também de produção em sistemas adversos, como por exemplo o Cerrado. E dentro da agricultura tropical, o grande viés você precisa dos micro-organismos. A agricultura você vai para os Estados Unidos, 6 meses no gelo, solos de alta fertilidade, então eles não preocupam muito com nutrição. Então a nossa dificuldade, principalmente em termos nutricionais, convivência com a seca, nos levou micro-organismo e matéria orgânica. Agora você imagina, com todos esses intempéries, com todos esses problemas, vamos assim dizer, a gente ainda é grande. Imagina se não tivesse tudo isso, hein? Como é que seria esse país maravilhoso? Então, quer dizer que eu não sei quantas vezes o Brasil foi indicado a um prêmio Nobel, mas 3 vezes pelo agro, então. A primeira foi em 1997, Diona Doberheim, né? Também agro, não? Agro. Então, já contei 4, agora 2 vezes o Paulinelli. Daí você falou... A Diona foi em 1997. A agro também. Então, olha só. Mostrando a grande aptidão do país para o agro, né? Pois é. E aí nós temos
o nariz torcido para o agro. Assim, quando eu digo nariz torcido, é que muitos brasileiros ainda veem o agro como um vilão, como as novelas costumam mostrar o agro. Não prestam atenção em tudo isso que nós estamos fazendo com a tecnologia brasileira indo para o restante do mundo. E tentando mostrar que a gente está fazendo, tentando não, a gente faz certo, né? A questão de realmente a mídia mostrar e começar a falar. Agora, você tocou num assunto, né? Você falou a questão do Rio Grande do Sul, e aí a gente entra na questão do bio e o que aconteceu agora. Nessa situação, é destruição biológica por excesso porque ficou muita bactéria nesse solo encharcado muito tempo. Aí como é que ficaria isso? Porque vai ter que passar por um processo de reconstrução de qualidade de solo, não vai? Não, para micro-organismos, o processo de alagamento é bom. Não é que é bom. Mas... só separar aqui, acho que 2 pontos, que assim, uma coisa é o alagamento, que é a inundação, e o outro que é aquilo que arregaça, que leva tudo, né? Sim. Porque tem lugares, não é o Pantanal e nem a Amazônia que eu tô falando assim, dele. porque igual do Rio Grande do Sul, a gente tem as duas situações. A região de Canoas, ela sofreu um alagamento. A água subiu e ela foi ocupando espaço. Você pega a Roca Salles e Mussum, é diferente. Lá, a água levou o que tinha pela frente, que não tem as áreas de plantação, por exemplo. Levou a camada grande de solo, né? Então, só para separar esse ponto, né? Porque a gente vai ter situações diferentes, né? Onde você levou camada agricultável, como ela destacou, aí tem áreas que talvez se tornarão inagricultáveis, né? E destacando também que a região norte, né, a região ali mais central, foi de certa forma menos atingida às terras mais altas, né? Então, infelizmente a catástrofe, mas não é todo o Rio Grande do Sul. Agora, se você pensa em alagamento sobre microbiota, os Pampas Gaúchos é uma região de alagamento. Foi o que eu falei da questão do Pantanal, em alguns períodos da Amazônia. Mas os micro-organismos, pensando em microbiota, eles têm mecanismos de sobrevivência, estruturas de resistência que ficar alagado não seria o problema. É muito mais o que a chuva leva, destrói. O que a água levou, né? Vai circular, né? De modo geral, por onde ele passar, né? E você falou também antes a questão de que você acaba tendo essa adaptabilidade também de micro-organismos, né? Da microbiota para as regiões diferentes, né? Exato. Então, quer dizer, o micro-organismo de lá, ele já está acostumado, vamos dizer assim, àquele cenário, né? Com frio, com mais chuva. Mais chuva. Pronto, você falou sobre isso. Qual é a diferença, né? Como que é a ação desse sistema, considerando a questão do calor e do frio? Quando está o inverno, ele para de trabalhar, vamos dizer assim? Ele entra de férias ou ele continua trabalhando? Ele fica doido, como no calor. Entra em dormência. No calor ele vira um workaholic, produzindo um monte. Entra em dormência. Embora a gente não pode deixar de destacar que na verdade é possível sim um micro-organismo do Rio Grande do Sul desenvolver aqui e vice-versa, né? Eu sempre falo, para materializar de forma mais simples, olhemos para o macro, né? Uma vaca de leite, né? Tem um caso típico no Brasil, os animais holandeses, né, adaptados a clima temperado. O pessoal da Nestlé foi lá e colocou lá no norte de Minas. Só a vaca produz 50 quilos de leite. No norte de Minas vai produzir 0. Né, porque não tem adaptação. Aí veio e fizeram os cruzamentos, o girolando. Hoje as vacas mais produtivas do mundo são as girolando, né? Ganham prêmios aí. Que é um cruzamento de gir com holandesa.
exatamente essa questão da troca genética. No caso do micro-organismo, essas trocas, a multiplicação de uma célula, ela dura pouco mais de 20 minutos. Então a capacidade, por que no hospital surgem as superbactérias? Né? Exatamente porque você vai usando um agente sanitizante ali e ela vai trocando. Até ela olhar para ti e rir e falar, não funciona mais. A resistência. Então, a adaptabilidade de micro-organismos é infinitamente superior a animais, seres superiores, né? Então, ao mesmo ponto que é muita verdade que a gente precisa personalizar os bioinsumos, também é verdade que a adaptação deles é rápida e ocorre de forma regular nos ambientes, naturalmente. E invisível. Invisível. Agora você falando, né, na questão de cruzamento genético para chegar onde hoje é a Girolanda. Gente, ninguém implica com o queijo dessas vacas e elas podem sim ser chamadas de transgenia, porque a implicância é única e exclusivamente com a soja. É verdade que implica transgenia não pode não. Pode não? Não pode não. Então tá, então eu retiro o que eu disse, galera. Transgenia é a inserção de um gene. De um gene, aí são raças diferentes, né? Nem que foi cruzado, né? É um cruzamento. Mas essa questão, mas aí foi feito isso para que se tivesse maior produção. Mas é isso também que a transgenia faz no grão, né? Ele tem mais resistência, aplicar menos produto e maior produção, não é para isso? A transgenia aí, falando de grãos, você tem duas mais conhecidas. Você tem a resistência ao glifosato. Sim. A tecnologia mais difundida na agricultura de forma mais rápida foram os herbicidas. Né? Então, o índice de absorção dessa tecnologia pelos agricultores, ela foi de uma forma muito veloz, pela praticidade. E transgenia está totalmente relacionado, principalmente em sua fase inicial, com a aplicação. Trazendo aqui para uma linguagem bem coloquial, você retirou a enxada da roça. A roçada química, e o que potencializou todo o desenvolvimento. Se você falar assim, dentre as tecnologias, a gente começou falando de adubação, poderia salientar calagem e nutrição, mas a aplicação de herbicidas em larga escala é sem dúvida a tecnologia que alavancou muito e permitiu a agricultura crescer no cerrado, principalmente falando aqui de produção de grãos, de forma muito exponencial, ok? Então a primeira observação, que foi lá o bendito Bacillus tumefaciens ali, Bacillus tumefaciens, agrotumefaciens, fazendo a inserção no gene ali e sendo resistente ao herbicida, né? Então essa não tem a ver com cruzamentos, viu? De espécies, não. Pra mim que sou leiga para tudo cruzamento. Aí depois você vê a inserção da expressão de proteínas de resistência às lagartas, né? Principalmente começando pelos podófilos, por isso que elas têm esse nome, Cry, VIP, Leptra, né? São proteínas que a bactéria expressa que matam as lagartas. Então ela começa a roer lá e depois ela vai acabar morrendo. E aí é interessante esse ponto quando você coloca dessa forma, porque as pessoas não buscam realmente esse conhecimento no intuito de conhecer o porquê que isso acontece. Porque se eu faço isso, automaticamente essa semente vai fazer com que eu tenha muito menos aplicações químicas, né? Exato. Então, hoje a gente tem o bio, quer dizer, que está avançando, mas o que ainda está à frente no processo de produção no mundo, né? E a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo mesmo, são produtos químicos. Então, se a gente pensar que eu vou ter uma semente onde eu vou ter uma redução de aplicações, eu vou ter menos gás carbônico, né? Porque é o trator que não vai precisar rodar, né? É menos consumo de água.
é menos o produto químico, o químico que usou água no processo dele, que usou gás carbônico no transporte dele. Então, assim, quando a gente fala que a agricultura, de modo geral, ela tem se tornado mais efetiva mesmo, pensando inclusive nessas questões também, não é? Não, exatamente. Eu até digo sempre o seguinte, nós trabalhamos com a agricultura biológica, com bioinsumos, mas de forma alguma nós somos contra o químico. Sim. Na verdade, você falou agora há pouco que um tá junto com o outro, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é verdade o fato que a gente deve buscar reduzir o máximo possível do químico. Eu sempre falo o seguinte, vamos usar no químico o critério que você usa com você. Sim. Uhum. Então, todo dia você vai lá e toma um antibiótico? Não. Agora, não deveria, né? Você pegou uma infecção e vai morrer. Aí você vai fazer o quê? Tratamento. 5, depois 7, você morrer, 9 não faz dias. não. Se você morrer, não morreu, você não faz mais nada. Você vai virar micro-organismo se você biológico. corre o risco, então eu entendi errado. Então, se você começa a correr o risco ali de morte, nem correr risco de morte, né? Começou a ter uma febre, seja por uma pneumonia ou infecção intestinal. Essas viroses que estão dando doida. A gente recorre obrigatoriamente pro antibiótico. O antibiótico é um químico. Exato. Né? Você está fazendo injeção direta. Você recorre ao químico, tomando chazinho da vovó, que é o biológico, junto com ele. E depois repositor de flora para melhorar. Exato. Então, pessoal, a mensagem existe situações específicas do produtor que se propôs a ser orgânico. Tá? Isso é um nicho de mercado, né? A agricultura orgânica não vai salvar o planeta. Você sabe o que eu penso? Isso é ilusão. Gente, o trem tudo não é orgânico? O trem tudo já não é orgânico. Tudo é orgânico. Entendeu? Quando eu falo, de vez em quando elas dão risada de mim, porque eu vou... Tá lá na feira, né? Eu sou piolho de feira. Tá lá, orgânico. Eu olho pro trem e falo, moço, tem condição disso aqui ser orgânico? A beleza desse trem aqui, não tem uma mordidinha de lagar, tem... Um furadinho? Tem nada. Como é que esse trem aqui é orgânico? O senhor tem noção de que o orgânico o milho tinha que ser desdentado? Então, isso nunca foi. Mas é a pegada de chamar o povo. É a pegada de chamar o povo. Vai você fazer uma produção. Até lembrando que a nossa legislação permite algumas aplicações no tão chamado orgânico. Aplicações de químico. Mas é a chamada para vender. É igual aquela entrevista que a gente fez com o especialista em churrasco. Ele falando que é mais fácil vender, eu esqueci o nome agora do corte em inglês, do que vender peito de boi. É a mesma coisa, só que o nome em inglês, né? Você vai para uma casa de carne, né, especializada, então entra na mesma coisa. Isaac, na questão do bioinsumo, o que você enxerga que ainda precisa acontecer dentro do agro mesmo, dentro dos produtores, para que a gente tenha uma maior migração, um maior uso de produtos biológicos? O Brasil já é o país do mundo com o maior percentual de absorção da tecnologia de bioinsumos, né? Mas pode ser muito mais, ou deveria ser 100%, né? Sim. Não de uso total, estou falando de uso, mais de 50% dos produtores brasileiros já fazem algum uso de um biológico. Primeiro, eu acho que nós temos que resolver essa novela da legislação, né? Porque ela tem sido prejudicial tanto para a indústria como para as empresas de produção na fazenda, e aí fica um agricultor no meio sem saber onde é a verdade. A importância de um podcast como esse. Eu chamo na Butina, né? Parabenizar vocês aí por essa iniciativa de levar uma linguagem simples mesmo, né? Mais simples aí pro público que não está dentro da academia, que às vezes não são consultores, são agrônomos. Porque a legislação, ela facilita a comunicação com a massa,
né? Eu não tenho dificuldade de convencer um agrônomo, um produtor do uso de bioinsumos. Sim. Não, a gente não tem essa dificuldade. Mas você tem um consumidor na ponta que não tem esclarecimento pleno do que é o bioinsumo. E não é todo agricultor que tem a facilidade de entendimento. Então, eu acho que o primeiro ponto chama-se conhecimento. Até a missão da nossa empresa é levar os agricultores à informação. É o que vocês vão fazer, Por né? isso a questão da universidade, da pós-graduação, no caso, pensando dessa forma? Então, aí o segundo nível, eu diria que é o balizamento da informação. Talvez a universidade, eu acho que isso é algo já existe essa informação. Mas por que a legislação é importante? Porque hoje existe não por exigência do MEC ou dos sistemas, mas por necessidade. Agora mesmo eu estava com uma orientadora minha, eles estão várias pós-graduações, ou mesmo dentro da graduação, está criando matéria voltada para bioinsumo. Então se a gente resolve a questão da legislação, a gente deveria formalizar isso dentro da academia brasileira, mas eu acho que passando por todas as instâncias, né? Sim. Aí voltando até essa questão, como que a gente vai mudar a consciência do agro? Como que a gente vai mudar a consciência do agro? Falando. Ensinando para as nossas crianças. Exatamente. Que o agro brasileiro é sustentável, que o agro faz bem, que que o pai dele está lá trabalhando. Fazendo certo. Certo. E é por isso que a gente faz tudo tão certinho, né? Tudo tão dentro da legalidade, que vem gente para justamente falar ao contrário, para desmerecer e para pôr na cabeça de quem não conhece que a gente está fazendo errado. Até porque já existe legislação que vai punir quem faz errado, né? Mas assim... Cara, eu já ouvi perguntas tipo assim, mas tem desmatamento legal? Eu digo, a lógica é que todo desmatamento seja legal, né? O certo é. Quando a Ediana perguntou a questão da faculdade, eu ia fazer uma pergunta, mas essa pergunta ia ficar muito complicada no sentido seguinte. Quando você perguntou da dificuldade, né? Eu também acredito que o financeiro está pesando, tá não? Para montar, para que eu tenha essa... Como é que chama? É usina? Fábrica? Você tem o viés do biológico... Quando eu tô falando né? Você falou que, por exemplo, a fazenda da Mônica Marchetti acabou de inaugurar a maior e a mais moderna. Dentro da fazenda deles. É por isso que eu estou te perguntando. O custo para isso, para o produtor, ainda é alto? Comparado com o quê? Aí pelo amor de Deus, me mata não, filho. Quando você fala de custo, você tem que comparar com alguma outra coisa. Como é que eu vou comparar? Não vou poder comparar com químico. Não, entendi a tua pergunta. Aí assim, eu vou só refazer, vou usar a tua pergunta para refazer assim, dentro da questão do custo de aquisição dos bioinsumos. Quer dizer, quais são as formas que o produtor tem para adquirir o produto? Ele pode adquirir só o produto, o bio, pronto, ou ele necessariamente precisa montar uma estrutura dentro da propriedade? E se ele precisa montar a estrutura, se tem tamanho, alguma coisa do gênero? Tá, vamos lá. Só pra gente separar. Tem, porque já tem a maior, então deve ter a segunda maior. Vamos lá, pergunta muito boa e importante. A referência é o químico. O mercado de químicos no Brasil, ele é um mercado de aproximadamente 19 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de reais, ok? O mercado de biológicos no Brasil 2023 é um mercado que chegou próximo de 3 bilhões, ou seja, o mercado de biológicos é mais ou menos 3% do mercado de químico. Sim. A tendência nos próximos anos, aí eu não vou citar aqui referências, mas a tendência, sem dar percentuais, é que o biológico aumente e o químico caia. A exponência, né? Exponencial. Essa é a tendência lógica e óbvia que está se configurando, o que vai acontecer
é isso. Sem dar números percentuais, se é 70, se é 80, sim, mas essa é a tendência do que ninguém ocorre. Aqui é mágico também, ninguém tem bola de cristal, né? A gente vai, eu estou perguntando exatamente para a gente criar, inclusive, a cultura para os agricultores de modo geral e principalmente para aqueles agricultores que ainda não conhecem, para quem ainda não tem noção da questão da acessibilidade. Sim, mas aí a pergunta é o seguinte: o conceito de caro e barato em agricultura, ela passa por uma outra questão de funciona ou não funciona. Exato. Entendeu? Então, o que funciona é barato. O que é caro? Caro é perder 15 sacos de milho. É doido. Pra lagarta. É doido. Caro é perder 7, 8 sacos de soja para ferrugem, para doenças foliares. A gente poderia citar... Principalmente por itens que são controláveis, exatamente. Né? Quando você vai para o clima... É outra história. Não. Aí negociar com São Pedro... Bora conversar com São Pedro. São Pedro tem que ter um tete a tete, assim. Então, essa questão do conceito de caro e barato passa por essa interface. Sim. Quando você vai comparar os biológicos industriais e os biológicos on-farm, na verdade, a nossa empresa não trabalha com a descrição on-farm, porque o termo ficou queimado, né? Sim. A gente trabalha com descrição high-tech, que é alta tecnologia. Eu até tem uma afirmação: os bioinsumos high-tech sempre serão superiores aos industriais, né? Então, é um padrão e a gente desenvolve isso dentro de uma temática e mostra por quê. Mas qual que é a grande implicação? O que vai levar um biológico a funcionar, industrial? É que você use um produto de qualidade dentro da dose correta, usando a técnica de aplicação correta. O produto tem qualidade? Aí vai do mérito seu de comprar bem, acompanhar a cadeia logística, fazer análise, armazenar bem. Aí diz respeito ao produtor. O produto e a dose correta. Aqui está um problema que a indústria tem que responder. A dose média. Aqui é uma discussão muito ampla. A gente tem uma apresentação que chama Cigabula. A dose média de produtos para controlar a doença gira em torno de 4 litros por hectare, com bacilos para controlar a doença foliar. A dose comercial dificilmente passa de meio litro por hectare. Uai, gente. Por quê? Custo. Ok. Aí o produtor, no momento da aplicação, ele reduz, ele assume o risco. Não é bem o produtor. É o que vem na bula. Não, a bula fala 4. A bula fala 4. Tá. O vendedor fala meia. Fala meio. Fala 200 ml. Fala 300 ml. Eu posso fazer uma pergunta assim, por quê? Eu vou fazer baixinha essa pergunta, assim, se você responde se quiser, claro. Por que acontece isso, então? É pra não dar certo? É pra não funcionar? Crê em Deus Pai. Então, mas é importante a sua mercado negro. Porque assim, parece uma coisa meio tipo, vamos fazer pra não dar certo. Porque se a recomendação é 4, eu mando aplicar meio. É que nem tu vai no médico. Tu chega no médico, a história de antes do antibiótico. Tu chega lá no médico, você sabe que antibiótico normalmente são 7 dias. O médico fala assim, você toma só um dia. Compra uma caixa de 7 e toma só um dia. Tem alguma coisa errada? Pra mim ele não adianta falar, senão que eu vou tomar tudo mesmo, que eu sou doida. Mas tem gente que faz, não faz? Então o On-Farm surgiu para resolver esse problema, né? Há uma necessidade de ajuste de dose para o biológico, ok? E isso assim, a gente conversa com muitas consultorias do Brasil, de fora do Brasil, e quando você mostra isso para os consultores, a mesma reação que vocês tiveram, eles têm. Aquela cara assim, que pastel que eu fiquei de frente para ele. Deixa eu falar uma coisa para ti, Isaac. Toda essa prosa que a gente está tendo aqui, eu sei que a conversa fica sempre muito no gênero masculino. Você já levou um grupo de mulherada para ver esses trem aí? Só mulher para ver isso? Eu vou não, é uma pergunta assim, não tô querendo não, sabe, porque muitas vezes você sabe que até eu vou comprar um carro, peraí que eu vou ver que a minha mulher que ela acha desse carro. Mas eu vou essa cor é bonita. Vamos lá, olha a resposta que eu tenho. Tá bom. A gente leva todo dia, né? Como?
Nós temos um programa de trainee, talvez seja um dos maiores programas de trainee bioinsumos do Brasil, que a gente contrata todo mês de 10 a 20 recém-formados ou alunos do 10º período de agronomia, principalmente. Sim. Inclusive de Balsas tem vários aqui. Que bacana. Né? Então, e qual que é o problema? O problema é o seguinte: quando eu fiz curso técnico, a minha sala tinha 3 meninas. Sim. Quando eu fiz agronomia, a minha sala tinha 5 meninas. E hoje elas são 50% pelo menos. Não são. É mais de 70% de meninas. Mais de 70%. Hoje o problema é o contrário, porque não é uma... para algumas atividades de campo, né, de AT, por exemplo, a figura masculina ela é mais adequada. A gente gosta muito da menina. Para a biofábrica, a menina é a melhor que tem. Limpeza, organização, né? Capaz do vírus nem ficar de tão limpo que eu tenho. Mas quando você vai para tirar solo, isso fica mais para o masculino. E a última turma foi a penúltima, tinham 13 vagas abertas, 10 eram meninas. Olha só. Não tinha homem para entrar. Então, quer dizer, a seleção, tipo assim, agora que faço da minha vida? Há uma carência no agro brasileiro de homens. Não, mas quando eu pergunto, porque a pergunta minha, Isaac, não era direcionada ao pessoal da academia. Não, sim. É a produtora, né? Exato. Produtores e produtoras aí a gente leva regularmente, né? Falar especificamente, eu poderia te dizer o seguinte: vai para o Vale do São Francisco. Então, 90%, 80% do público são mulheres, né? Cadeia da uva. Sim. Uma fazenda lá, cliente nosso, Fazenda Vale das Uvas, 3 mil funcionários, tem 2.700, 90% é mulheres. Trabalho com uva, por exemplo. Então, o trabalho de mulheres no agro, ela é muito relevante. Sim. Hoje, dentro da nossa fazenda experimental, 80% do quadro são mulheres. Tá bom, foi respondidíssimo. Obrigada. Fechou com chave de ouro. As mulheres estão dominando o agro brasileiro. Amém. É que a gente demorou um pouco, porque nós estávamos na questão de que roupa a gente ia usar para fazer batom. As duas sendo piada bem. Agora, Isaac, você acredita que nós já conversamos o quê, filha? Quase 1h30. Tá vendo? Depois você acha que você não ia conseguir falar com essas mulheres desse tanto. Mas, assim... A gente queria que você deixasse um recado pro pessoal, né? Assim, as suas considerações finais. E depois também, quando a gente postar, né? Vai em todas essas informações também. Meninas, primeiro agradecer aí pela oportunidade. O tempo passou bem rápido. Passa ligeiro. Bate-papo muito bom aí. Mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, né? Isso é muito importante, levar informação para todos os públicos. A gente está mais acostumado no dia a dia a lidar com o público da academia, com o produtor, e aqui é um público mais de uma diversidade maior, então a gente tenta aqui adequar a linguagem, não? Ser técnico, mas usar uma linguagem que todos entendam aí. Mas eu deixo o convite para vocês e para os nossos ouvintes aí, e se passarem por Janaúba ou quiserem especificamente conhecer a BioWash, sempre será um prazer recebê-los, né? A empresa está de portas abertas. O mineiro tem a fama de ser acolhedor. Né? O norte mineiro é mais ainda. E segundo pesquisas, o sotaque mais carinhoso do Brasil. Uaiçô. Quem é lá do norte de Minas já está na interface da Bahia. Da Bahia, né? Ixi, Maria, junta ali com o Uaiçô com o quê, gente? É tudo calminho, tranquilo. Agora, né, o nosso programa que é Conectando o Campo à Cidade, a cidade ao campo. Tô começando a achar que Balsas está conectando Janaúba está conectando Balsas. Certeza. Tá, Jesus amado, gente. Eu não vou citar o nome da galerinha que eu conheço lá, não. Mas... precisa não. Tem um povo da banana, inclusive, que já até deu entrevista aqui. Isso. Mas fica aí o convite. Siga as nossas redes sociais. A gente divulga muita coisa bacana lá da nossa equipe
em campo. Deixar um abraço aí para toda a nossa equipe comercial, administrativa, de produção. E para todos os nossos ouvintes. Né? Coisa boa. Fico à disposição aí. Nos procure na rede social para responder. É BioWord mesmo? Ou BioWord. BioWord no Instagram? No Instagram. Gente, é o Word de Mundo mesmo, viu, gente? Em cima, né? O Word de Mundo. É o Bio, aí o Word que é WORLD.AGR. Isso, .agr. Siga lá nosso Líder Instagram. em bioinsumos high-tech, produtividade e custos otimizados, agricultura regenerativa e inovadora. Então, gente, fica aí a dica. E o site está sendo reestruturado, em breve vai estar no ar também. Mas Instagram aí tem todas as informações. A galera tá mais ligada nisso. A parte da pós-graduação também tem informações nesse Instagram ou é diferente? Tem nesse Instagram e tem no Bioensino também. A BioWord é a nossa hold, né? São 4 empresas, é Biomulti, Bioensino, Biolab e Biofarm. Aí a parte é o Bioensino, você encontra também as informações da pós-graduação. Colocar lá na descrição do vídeo. Então, bioensino.agr igual o do BioWord.agr. Então, bioensino.agr, Bioensino, excelência em ensino, pós-graduação, MEC em bioinsumos, cursos de sustentabilidade agrícola. Conheça os nossos cursos. Então, fica aí a dica. E também a gente vai deixar na descrição dessa entrevista também. Então, gente, olha, muito obrigada, viu? Fiquei muito satisfeita, muito feliz. Né? A gente pegou aí no tranco, né? Foi assim, foi muito rápido. Mas agradecer, inclusive, a nossa amiga do agro, a Ana Bart, que me encaminhou o convite para o evento. Sim. E através dela acabei falando com o Cris, né? Então, assim, tudo aconteceu, né? Quando é para acontecer, quando é para dar certo, tudo dá certo. Então, colabora. O universo conspirou. Nossa gratidão. É isso, gente. Mais um Chama na Botina dessa semana com o Isaac Martins aqui da BioWord. E segue a gente nas redes sociais. Estamos aí pelo SoundCloud, Spotify, YouTube, né? Facebook e Instagram. Segue a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Chama na Botina. Chama na Botina. Chama na Botina.